Já teve aquela sensação de que o mercado está te vigiando? Você acaba de fazer uma compra e logo depois o preço cai. Ou já fez uma venda e logo depois o preço subiu? Parece que o mercado espera você entrar só para te estopar, né? Isso já aconteceu com você? A verdade é que o mercado não está nem aí para sua ordem. Vou te mostrar por que isso acontece e como resolver. E o melhor, o detalhe é muito mais simples do que você imagina. O problema não está na sua entrada nem no seu setup. Tem algo por trás disso aqui. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar tomando stop e achando que o mercado está contra você. Agora olha isso aqui. Essa entrada faz total sentido, né? O preço vem subindo, candle relativamente forte, rompendo essa congestão, com bom volume. Olha o volume desse candle. Se você visse isso ao vivo, provavelmente entraria. E não estaria errado. O ponto está bom, a leitura está ok, mas mesmo assim deu stop. E aí você pensa logo que fez alguma coisa errada, não é isso? Mas nem sempre o problema está aqui. E no caso da venda, rompeu essa LTB, fez o pullback, deixou esse candle de força de venda aqui, também fez um bom volume, olha essa barra aqui embaixo. E de novo o preço não andou. Pelo contrário, deu um stop aqui em cima da barra. Então, não é falta de setup, estratégia ou contexto, pessoal. Mas tem alguma coisa aqui faltando nessa leitura. Agora preste atenção. A gente está analisando o gráfico do mini índice no 1 minuto. Agora olha isso aqui. Vamos marcar os pontos da entrada de compra e da venda. Vamos ver essas marcações, só que agora em outro tempo gráfico. Eu vou abrir aqui um outro gráfico e vou escolher 15 minutos. Vou clicar aqui para a gente organizar. Aqui na direita eu vou deixar o de 15 minutos e aqui na esquerda o de 1 minuto. Vou até tirar aqui o volume. Aqui estão as marcações que eu fiz no tempo gráfico de 1 minuto e aqui estão as mesmas marcações no tempo gráfico de 15 minutos. Deixa eu tirar agora essa linha de tendência de alta. Então percebam, aqui é o mesmo lugar, só que visto de outra forma. Mas não é só o tempo gráfico, tem mais coisa aqui. Vamos já ver. Se fosse só mudar o tempo gráfico, isso já estaria resolvido, concorda? O que faz a diferença de verdade é isso aqui. Essas regiões onde o preço costuma parar e reagir no tempo gráfico maior. No nosso exemplo aqui, o gráfico de 15 minutos. Repara como o preço chega aqui e muda o comportamento. Tentou subir novamente e mudou o comportamento. Agora olha a diferença. O que no gráfico de 1 minuto parecia uma compra, aqui no 15 minutos gera uma região de resistência. O que parecia ser uma venda, aqui no gráfico de 15 minutos é uma área de suporte. O gráfico de 1 minuto pode até te mostrar algo interessante, pessoal. Mas é aqui que a decisão acontece. E mesmo assim, ainda não é só isso que resolve. Deixa eu passar agora a primeira dica para vocês. Vamos aumentar a janela do 15 minutos. Aqui dá para a gente ter uma ideia melhor do que o preço vinha fazendo ao longo do tempo. Mas não é só isso a dica. Presta atenção. Tá vendo que isso aqui é uma zona de briga? Então, toda vez que eu tenho uma zona de briga como essa, os preços andando meio de lado, eu faço o seguinte. Eu mudo essas linhas por um retângulo. Eu vou puxar para cá. Vamos só ajustar aqui. E esse retângulo, eu clico com o botão direito e crio um preenchimento nele. Então, olha só como fica. Agora, tudo o que está aqui dentro, eu ignoro. Eu não faço operações aqui dentro. Vamos ver no gráfico de 1 minuto. Olha só como fica. Você olhando dessa forma, começa a perceber por que a entrada de compra deu errado e por que a entrada de venda também deu errado. Porque ambas foram feitas aqui dentro dessa zona. E essa zona aqui, quando está assim, da forma que eu falei, eu não faço nada aqui dentro. A gente olhando assim, pode até parecer que são muitos pontos, não é isso? Só que se a gente for ver, isso aqui não chega nem a 300 pontos. Ó. Então é uma ótima medida você fazer isso aqui. Você cria áreas ou zonas onde você não opera. Você só opera a partir do momento que sai dessa zona. Olha aqui como o preço depois que saiu dessa zona andou bastante. A mesma coisa para cá. Ó. Aí sim esses movimentos valem a pena você pegar. São movimentos longos. Isso aqui é só uma dica. Mas o importante é você fazer as marcações no tempo gráfico maior. Por exemplo, eu já posso passar aqui uma linha de tendência de baixa. Ou melhor ainda, eu posso fazer aqui um canal de baixa. Então, se o preço voltar aqui nessa linha, na parte superior do canal, você vai procurar uma operação de venda aqui no tempo gráfico de 1 minuto. E procurar se tem outras marcações aqui a se fazer no tempo gráfico maior. Sempre deixar marcado esses suportes e resistência, porque toda vez que o preço bater lá, a gente vai procurar aquela entrada no tempo gráfico menor. Então, olha só, depois de tudo marcado, aí sim, por exemplo, eu quero comprar, vou esperar uma compra aqui embaixo. Quero vender, vou esperar o preço tocar em alguma resistência. Principalmente quando eu tenho zonas. Aqui eu posso aumentar a faixa ou a zona e deixo a marcação aqui no gráfico.
Novamente, um dia, se o preço subir até aqui, eu vou procurar aqui no tempo gráfico de 1 minuto alguma operação de venda. Seja um candle pavio de venda, uma máxima de topo, ou um padrão de candle qualquer que seja de venda. Agora a segunda dica. Eu gosto de inserir duas médias móveis. A de 20 e a de 200. Vou mudar aqui a de 200 para branca. Então, além das linhas, pessoal, que eu deixo marcado suporte e resistência, eu também uso a média móvel de 20 e a média móvel de 200 no tempo gráfico de 15 minutos, ou no tempo gráfico maior, para servir também de suporte e resistência. Por exemplo, olha a média móvel de 20 aqui. Lembra da nossa compra? Então, olha só, aqui no 15 minutos, o preço está exatamente batendo na média móvel de 20. Então, aqui é uma resistência também. Por isso que aqui no gráfico de 1 minuto, o preço sentiu e acabou caindo. Quem entrou aqui na operação foi estopado. Agora eu vou dar outra dica para vocês. Essa aqui é muito importante. Você está vendo que aqui está passando a linha superior do canal de baixa, está nessa zona de briga e ainda está em cima da média móvel de 20 períodos. Então isso aqui a gente chama de confluência. É uma confluência de resistência. Quando um ou mais elementos de resistência passa no mesmo ponto, isso deixa a zona muito mais forte, fazendo com que o preço tenha muito mais dificuldade para romper. E essa confluência ela existe tanto para cima, no caso de resistência, quanto para baixo, no caso de suporte. Então, essa confluência aqui reforça muito mais a ideia de que a gente não deveria fazer essa compra. Então, pessoal, só essa dica aí já valeu um like, né? E aqui, pessoal, a gente está vendo a média móvel de 20. Agora, se fosse a média móvel de 200 passando aqui, isso dá um reforço maior ainda, porque a média móvel de 200 ela atua como uma resistência ou um suporte muito mais forte do que a média móvel de 20. Agora, mais um detalhe. Aqui eu estou mostrando o gráfico de 1 com 15 minutos. Mas você pode usar o gráfico de 5 com o de 60, por exemplo, isso para day trade. Ou para quem opera swing trade, você pode usar o de 60 com o diário, ou o diário com o semanal. Também funciona. E até mais do que no day trade. Porque você sabe que quanto maior o tempo gráfico, mais confiáveis são as entradas, não é isso? Eu sou um fã de swing trade. Eu opero no gráfico do diário e com semanal. Agora, pessoal, assim como eu utilizo esse sistema com duas telas para evitar de entrar em operações ruins, eu também uso essa mesma estratégia para entrar em operações boas. Deixa eu mostrar para vocês um swing trade que eu fiz agora recente. Foi em Alup 11. Então, olha só, aqui fica o meu semanal e aqui eu vou deixar o diário. Então perceba como eu também deixo as marcações já prontas no semanal, porque quando aqui no diário, quando o preço chega em alguma dessas marcações, eu já vou ficar de olho, procurando uma das estratégias que eu utilizo. No caso aqui, olha só, foi bem aqui. Bora procurar agora no diário aonde foi essa marcação. Então tá aqui, ó. Quando o preço subiu e caiu novamente, fez um pullback, olha onde ele veio. Exatamente nessa linha, nessa LTA, linha de tendência de alta. E eu já tinha deixado aquilo que eu falei para vocês, olha aqui. Aquela marcação, deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Aquela marcação de zona. Olha só, pegou aqui, pegou essa zona aqui, mais esse fundo aqui. Então aqui é uma área de briga, o que antes era resistência agora passou a ser suporte, ou seja, uma troca de polaridade. Quando o preço bate aqui, eu vou procurar algum evento de compra, nesse caso, aqui no gráfico do diário. E aqui o que ele deixou? Uma mínima de fundo. É, uma mínima de fundo aqui. Então o que acontece? É só fazer uma entrada, stop, voltou um pouco, mas depois foi para o alvo. Então só nessa operação deu mais de 5% de lucro, quase 6%. Uma entrada muito boa, segura e bem tranquila, né? Então percebam, pessoal, que você operando com dois tempos gráficos, seja no day trade ou no swing trade, esse tipo de estratégia tanto vai te tirar de entradas ruins, como vai te colocar em entradas boas. E isso funciona tanto na parte da compra, quanto na parte da venda. Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, ou quer comentar alguma coisa, é só deixar aí nos comentários, que eu vou responder todo mundo, beleza? E aproveita também, se inscreve no canal. Vamos fazer esse canal crescer, que ele é novo. Eu vou trazer muita coisa interessante aqui para vocês, muita estratégia bacana. Vamos crescer junto todo mundo, beleza? Então é isso, quer ser rico? Vem comigo. Abraço.